espaço aqui pequeno. Então vamos lá, gente. O que não pode ocorrer numa redação? A gente já vem falando bastante coisinhas do que não pode ocorrer. Só que hoje nós vamos abranger muito mais ainda este tema ali, no caso, esse subtítulo que eu coloquei. Numa redação existe uma série de coisas que já foi explicado nas aulas passadas, e quem já teve aula de redação comigo, sabe que não pode acontecer. Quando a bancada te dá a prova, você recebe essa prova e automaticamente existem alguns erros, logo o corretor já vai te o quê? Anular, entendeu? Coisas às vezes bobas, mas acabam anulando a sua prova. Olha aqui, ambiguidade. Ambiguidade, quando eu falo bi vem de quê? Dois, né? Bi vem de dois. Então, duplo sentido. Ocorre muito nas redações ter essa ambiguidade, ter um duplo sentido, e as pessoas às vezes escrevem e nem percebem. Quando eu coloquei aqui, eu tenho uma frase minha para chamar a atenção, para instigar vocês. O burro do meu tio faleceu. A nossa colega até perguntou, professora, né, quem faleceu? Foi o burro ou foi o meu tio? A colocação dela está errada? Não, porque ela quer saber quem é o referencial nesta frase. Quando eu coloco o burro do meu tio faleceu, me dá o quê? Um duplo sentido. Ai, gente, será que foi o burro? Será que foi o meu tio que era burro? Né? Dá esse duplo sentido. A vaca da minha tia caiu no buraco. Quem caiu no buraco? A vaca ou a minha tia, que era a vaca? Entendeu? Então, dá esse duplo sentido numa redação, já te descarta. Isso se chama ambiguidade, duplo sentido. E ocorre muito, tá? Depois eu coloquei aqui, ó, cacofonia, som desagradável das palavras. Sabe aquele coleguinha que está apaixonado? Eu amo ela. É, isso. Sabe aquele coleguinha que já está apaixonado, né? Aí, professora, eu amo ela, professora, cara, eu amo ele. Então, assim, a colocação em que você teria que estar colocando ali o hífen, né, justamente acompanhado de um li, não foi, ou no caso, colocado o pronome oblíquo, eu o amo, eu a amo. E isso é uma colocação que, quando eu falo, gente, eu tô gravando. Quando eu falo eu amo ela, dá um aqui, ó, uma outra palavra, ó, moela, tá? Isso é um som desagradável. Quando eu falo eu não posso amar ela, parece que está falando que você está falando o quê? Amarela. Dela. Amarela. Você juntando da amarela. Então isso é um som desagradável. Só na hora que eu falo? Não. Na hora que você escreve, porque você não está fazendo a colocação das palavras corretamente. Entendeu? Você não está colocando o verbo conjugado corretamente. Você não está colocando o pronome oblíquo corretamente. Então isso é um erro gravíssimo, tá? Pleonasmo vicioso, repetição. Lembra que a gente fez exercício ainda agora? Repetição desnecessária de uma informação. Sabe quando há aquele exagero que você não tem necessidade de você botar aquela palavra que você acabou de fazer o exercício? É esse desnecessário, entendeu? Quando ele fala subir para cima, o subir me indica que é para cima, ninguém vai subir para baixo, né? Então, não tem necessidade desse para cima. Subiu ou subir, pronto, continua o seu contexto, continua o seu textozinho lá, continua o seu parágrafo, tá? Então isso é importantíssimo. Depois eu botei hemorragia de sangue. Se é hemorragia, vai ser o quê? Hemorragia de xixi? Não, né? Tem que ser de quê? De sangue. Não, gente, é só um exemplo para vocês pegarem. É uma coisa assim estranha, mas é verdade. Existe isso muito em redações, de você encontrar esse pleonasmo vicioso. Entendeu? Se é hemorragia, para quê? Eu já sei. Logo, o corretor, quando você fala em hemorragia, ele vai absorver ali o quê? Que é de quê? De sangue. Quando você coloca essa colocação de sangue aqui, ele já te reprova. Ele já tira da tua bancada, né? Já corta você ali do concurso, né? Que você está fazendo ali o seu concurso público. Plebeísmo. Teve um colega que falou assim: professora, mas
coisas aí, foi você atrás, não foi? Acho que foi lá atrás que ele falou, né? Chegamos aonde eu ia te explicar. Plebeísmo, plebe vem de povo. E a linguagem do povo é a linguagem coloquial, muitas vezes a linguagem coloquial. Quem é que fala certinho toda a vida? Né? Ainda mais agora para escrever com esse negócio de WhatsApp, abreviações, né? E aquilo aí por fora aí que tem por aí. Então o que acontece? Né? Hoje em dia a linguagem do povo é a linguagem o quê? Coloquial. A linguagem realmente referente do quê? Do seu dia a dia. E qual é a linguagem? Tipo assim, professora. Entendeu? Já se torna até um vício, né? Você está falando assim, né? Se deixar você realmente falar tipo assim, né? Toda hora. Aí, não coloca aí em redação, entendeu? Não coloca tô com fome, é estou com fome. É que ele falou, o tá, né? O correto é o que? É está. Por quê? Eles não vão aceitar. Você falando, tudo bem, né? Nem sempre, nem professor, nem que é letrado vai usar a forma gramatical, né? da parte semântica corretamente. Corretamente não, de acordo que tem que ser. A gente usa realmente, às vezes, uma abreviação, a gente usa realmente, ao invés de falar está, tá, né? A gente não fala assim no nosso dia a dia. Mas numa redação isso não pode ocorrer. Por isso que é chamado de plebeísmo. Tá? Então, se você vê alguma colocação em que tem colocação do dia a dia, que se chama plebeísmo, porque plebe vem de quê? De povo. Povo, linguagem do povo. Tá? Queísmo. A palavra está falando, queísmo vem de quê? De quê? Sabe aquele uso excessivo do que numa expressão? Não pode ocorrer. E, geralmente esse que é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, ele vai sempre retomar a frase anterior, a informação anterior. Olha a frase aqui. Quantos que's tem? Ó, eu tenho um aqui, tenho outro, lá no final. e tem outro aqui, ó. Isso num período só, numa frase só, vocês estão vendo? Então isso não pode ocorrer. Ah, professora, então como é que a gente pode então diminuir isso aí? Né? A professora gravou a aula para que o quê? Né? Já tiro um. A professora gravou a aula sobre o conteúdo, né? Aqui depois tem que colocar o quê, né? Que era difícil e deseja aqui no caso, esse que aqui, a professora que gravou a aula sobre o conteúdo que era difícil e deseja os alunos, aí no caso aqui dá até os dois, né? Que façam os exercícios. No caso aqui seria o primeiro, sem o primeiro, né? Porque se no caso eu não tenho necessidade de colocar esse daqui, tá? Então ocorreu aqui de dois que's aqui, numa oração, de ter cortado mais um na oração. Isso é chamado de queísmo, vários que's, pronome relativo. Foi muita informação para fazer uma redação, hein? Ah, é. Não podia deixar a única regra. Mas Sabe por quê? Porque o próprio corretor ele já tem um sistema de tudo isso, entendeu? Então você vê que um detalhezinho já te, né? Já perde ponto naquilo ali. Então aquilo que a gente acha que é bobo é o que é mais importante numa redação. Entendeu? Tipo assim, a pessoa está falando isso, besteira, plebeísmo, linguagem do povo, isso aí é bobeira. Mas na hora do nervosismo, na hora da dar um branco, você não vai realmente, como a colega falou, é muita informação para um dia só para fazer uma redação, realmente. Mas se você começar a praticar, isso não acontecerá mais, tá? Professora, vamos, professora, E se tirar ali mesmo, ó, o conteúdo que era difícil, tirar o que e colocar a vírgula? pode também, pode. Aí dá uma pausa e tira o que, pode sim, tá? Redundância. Deixa eu só botar aqui. Vai pegar lá? Redundância. Redundância. Isso aqui eu falei várias vezes já isso para vocês. Lembra quando a pessoa começa a escrever a redação, vê se está lá na introdução, ou já passando por desenvolvimento, ou até mesmo de um parágrafo para o outro, de um período para o outro. Aquilo que ela escreveu em cima significa a mesma coisa que está embaixo. Então, ou seja, houve uma redundância de quê? De palavras.
houve uma redundância do assunto. Sabe aquele que eu lembro que eu falei para você, a questão do encher linguiça? A pessoa não sabe mais o que escrever e começa a tentar com outras palavras, tentar me enganar, que eu no caso sou, né, estou lendo a sua redação, mas no final das contas, aquilo que ela falou no primeiro período, na primeira oração, no primeiro parágrafo, é a mesma coisa que ela está falando no segundo. E isso se chama o quê? Redundância, tá? Isso a gente já comentou várias vezes. Barbarismo. O barbarismo ele envolve a ortografia. Lembra que eu falei, gente? É um acordo, né, professora? Hã? É um acordo? É um acordo ortográfico? É. Também, é um acordo, principalmente de 2011 para cá que foi sancionado. O barbarismo, ele indica toda a ortografia. Vocês lembram que eu falei? A redação não engloba só conhecimento, ela engloba semântica. Você também tem que saber a parte gramatical. Então, se você não sabe que aquela palavra é com S ou com Z, né, você pode cometer o quê? Um barbarismo, né? Por exemplo, palavras que as pessoas escrevem muito errado. Sobrancelha. O correto é o quê? Sobrancelha. Não tem necessidade de quê? Do N. Então, é um termo, no caso, uma palavra o quê? Incorreta. Se você escreveu aquela parte ortográfica incorretamente se chama o quê? Barbarismo. E isso engloba tudo, até mesmo o novo acordo ortográfico, tá bom? Se você numa prova, você não souber que autorretrato, existe uma regra para autorretrato agora, então você cometeu o erro de escrever como era a regra anterior, está errado. Ah, professor, então eu tenho que saber a nova ortografia? Tem. Então você tem que saber. Aqui, ó, auto. Retrato. Né? Ou porta-retrato, tanto faz. Você sabia que não se escreve mais assim? Bom. Porta-retrato. Por que não escreve mais? De acordo com o novo acordo ortográfico, desde 2011 que foi sancionado, o que aconteceu? O hífen caiu, né? E o prefixo, no caso aqui, termina com vogal. O que aconteceu? Esse R aqui ele vai ser dobrado. Ele dobra e junta tudo. Então, o correto hoje em dia é porta-retrato. Porque você vai dobrar a próxima letra. E isso com R e S, tá? Regras da R e S. Eu não vou ficar falando de regras agora de ortografia. Mas eu estou falando para você que se você não souber a nova ortografia e escrever como antigamente, vai estar errado. Então você vai cometer o barbarismo. Tá? Professora. Repetição. O quê? Não entendi o que ele falou. Ah, não sei. Eu não sei. Vamos lá. Repetição. Significa o quê? Repetição. Presta atenção. Sabe quando você escreve um trecho e lá em cima está terminação ão, aí daqui a pouco na na frase de frase tem ão também e assim vai indo? Isso significa o quê? Eco, repetição. E a repetição vem geralmente em final de palavras. Quando eu falo competente, terminou o quê? Em ente. Aí no segundo período lá, ou no segundo parágrafo seguinte, você também vai escrevendo palavras com ente no final. Isso significa o quê? Me dá o quê? Uma repetição. Se dá repetição, você vai ver que vai ter o quê? Um eco. Parece até que é uma rima, né? Vai entender, parece até que é uma rima. Mesma coisa, ó. Confinadas termina em quê? Em adas. A palavra desconfiadas também termina em quê? Adas. Então evite o eco. Evite que as palavras terminem, né, com sons muito parecidos no final. Tá ok? Então é isso, gente. Acabou já? Não, vocês não podem sair não, tá? Não pode não?